O perito, na qualidade de auxiliar da justiça, deve contribuir para o bom andamento dos feitos processuais e não criar estorvo, especialmente para o magistrado que o nomeou. É imperativo que o perito compreenda que sua função é eminentemente técnica, já que o juiz não dispõe destes conhecimentos. Assim, o expert deve emitir sua opinião somente com vistas a subsidiar o julgamento daquele. Dispensável argumentar quanto ao tratamento dispensado aos juízes, quando o perito deve utilizar linguagem correta, preferencialmente jargão jurídico, e evitar os termos técnicos em excesso, que são desconhecidos pelo magistrado. Quando em perícia, na visita ao local de labor do reclamante, deve o perito manter conduta de silêncio, inclusive por questão ética, canando-se sobre tudo aquilo que viu e que não servirá de subsídios para o objeto da perícia, mormente os segredos industriais. Ainda se traduz em grande impasse do ponto de vista ético. O conflito segredo industrial asterisco versus asterisco direito do trabalhador conhecer o produto com o qual está lidando. Assim, a obtenção de formulações dos produtos utilizados pela reclamada sempre será cercada de excessivo zelo. A fim também de preservar sua imagem, o perito não deve jamais revelar antecipadamente o resultado dos trabalhos ou deixar transparecer opiniões sobre a contenda, primeiro porque as partes, de posse do resultado, na maioria das vezes entabulam acordo entre si, e antes que o perito protocole seu laudo, as mesmas já celebraram pacto e estão peticionando homologação ao juiz, com finalidade de se safarem dos custos da perícia. E também, o resultado de uma perícia deve ser dado com muito critério, após as devidas ponderações, e não momentaneamente, sem qualquer aprofundamento sobre o assunto. Uma das ocorrências rotineiras em perícia é a resistência ilegal da entrada do perito no local a ser vistoriado. As alegações são as mais diversas, faltando originalidade em alguns casos. Os prepostos costumeiramente alegam que não receberam notificação, que não há qualquer pessoa disponível para acompanhar os trabalhos periciais, ou, ainda, que o local de trabalho do reclamante foi modificado ou está descaracterizado. Infelizmente, o perito não possui prerrogativas de oficial de justiça, quando então poderia entrar coercitivamente com reforço policial. Entretanto, o juiz poderá oficiar a reclamada para que não obstrua a sua entrada. O ingresso do autor ou reclamante, também, em alguns casos, é dificultada pela reclamada, por vezes alegando falta de deferimento pelo juiz. Entretanto, a critério do perito, o reclamante pode e deve acompanhar os trabalhos periciais, inclusive por questões de suspeição. Outro grande obstáculo é a produção de prova fotográfica, a qual é especificamente facultada pelo artigo 429 do CPC. Todavia, algumas empresas, inadvertidamente, criam óbices à entrada do perito portando câmera fotográfica, alegando novamente a exposição do segredo industrial. Questões de relacionamento também são triviais quando se trata dos patronos das partes, já que, infelizmente, a perícia nunca terá como resultado o empate, via de regra, contando com reprovação de, no mínimo, 50% dos envolvidos. E na busca desesperada de reversão do quadro, alguns advogados, excessivamente combativos, extrapolam em suas impugnações, inclusive tecendo considerações pessoais com relação à pessoa do perito. Nestes casos, o expert deve se abster de entrar no mérito da questão ou replicar a ofensa, já que, em muitos casos, a intenção é verdadeiramente esta. O perito, sobretudo, tem de preservar sua imagem, tanto moral como ética e profissional, não se deixando levar por provocações, cujo objeto é conturbar o processo, criar um tumulto processual, para que o perito seja substituído e, com isso, existe a remota probabilidade de alteração do resultado por outro profissional. Não devemos esquecer, ainda, que quando o perito responde a um quesito ou presta um esclarecimento, está respondendo ou falando diretamente ao magistrado, e não à parte que elaborou a peça. Daí porque uma resposta mais áspera pode ser interpretada pelo juiz como ofensa à sua pessoa. Achamos até muito saudável o argumento, desde que colocado de uma forma ética e racional. Já presenciamos casos de verdadeiras guerrilhas judiciais, onde o perito apresenta seu laudo ou esclarecimentos, e o patrono da parte sucumbente, com única finalidade de ganhar tempo, tenta impugnar o trabalho, requer substituição do perito ou, em último caso, num tiro de misericórdia, tenta denegrir a imagem do auxiliar da justiça. O causídico nunca se compromete sobre o que escreve, pois é apenas porta-voz da parte que ele representa. Nos casos de repetidas impugnações,
cuja finalidade é postergar o processo, é interessante que o perito tenha uma entrevista diretamente com o magistrado, colocando-o a par do assunto. A questão dos honorários é outro problema desgastante na vida do perito. De um lado, o perito, como qualquer outro profissional, necessita uma contraprestação compatível com o trabalho realizado, a fim de que mantenha a qualidade do seu trabalho e até mesmo possa se dedicar exclusivamente à perícia judicial. Por outro lado, o recurso da justiça gratuita faz com que o autor, reclamante, se sinta à vontade para pedir o que quiser, já que não vai arcar com custas judiciais ou honorários periciais. Razão pela qual vemos uma grande incidência de perícias negativas no Fórum Trabalhista, com prejuízo única e exclusivamente para a pessoa do perito. Infelizmente, em nosso sistema judiciário, pedir não custa nada, daí o acúmulo de processos nas juntas, muitas vezes de reclamantes maliciosos, buscando somente um acordo na primeira audiência, para levantar alguma verba. Os advogados, com algumas exceções, patrocinam toda e qualquer reclamação, que é um jogo onde vale a pena arriscar, pois no máximo, o que pode acontecer é não resultar em qualquer ganho. Já contemplamos casos em que o juiz, considerando a causa temerária, condenou o patrono a arcar com as custas processuais, solidariamente com o reclamante. Entretanto, ainda são casos raríssimos em nosso judiciário. O perito que não queira ser taxado de tendencioso acaba tendo seus honorários reduzidos à metade, já que, probabilisticamente, 50% das perícias são negativas. É uma realidade nua e crua, pois aproximadamente metade das perícias realizadas são perdidas, isto é, sem recebimento de honorários, pelo benefício da justiça gratuita. Alguns peritos, entretanto, não muito preocupados com sua reputação, viram caçadores de resultado, pois desde quando adentram as instalações da reclamada, já sabem que o resultado será positivo e têm de encontrar algo para caracterizar como positiva a perícia, pois disto dependem seus honorários. Ainda é mister que o louvado cumpra os prazos processuais, especialmente o termo para entrega do laudo pericial em cartório, inúmeros contratempos, como a postergação de audiência de julgamento, poderiam ser evitados se os peritos respeitassem o tempo aprazado pelo magistrado. O perito deve se programar, a fim de somente retirar encargos processos que efetivamente conseguirá finalizar no limite de prazo. Quanto ao excedente, de imediato, deve ser requerida a destituição do feito, por excesso ou acúmulo de trabalho, já que a perícia judicial é indelegável, a fim de não retardar o rito processual e prolongar ainda mais a vida dos processos, que, segundo estatísticas, chegam, em média, a 7 anos. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!